Eu comecei a ler na pandemia, quando eu já tinha 30 anos, e de lá para cá eu não consegui mais parar de ler. Então nunca é tarde para você criar um hábito literário saudável e prazeroso. Oi, meu nome é Sonali e esse é o Ler Coffee, Livros e Café, onde a gente conversa sobre livros, tomando aquele cafezinho. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como criar um hábito literário mesmo em meio àquela rotina agitada da vida adulta, conciliando com trabalho, com estudos, com casa, com criança, enfim. Um hábito que você vai conseguir colocar em prática todos os dias e que você vai ver que foi a melhor decisão que você tomou, assim como foi comigo. Você já tentou começar um livro, mas não rolou e abandonou? Ou você quer muito ler, mas sente que não tem tempo, não tem, sei lá, cabeça para abrir um livro e ler até o final, diante de todos os dilemas da vida adulta que a gente enfrenta todos os dias? Você já passou por isso? Eu também já passei. Passei e quando eu comecei a ler, o que fez eu decidir começar a ler foi justamente a rotina agitada. A minha rotina se divide entre trabalho, entre estudo, tanto para faculdade quanto para concurso público, e o vício no celular. Então, eu sempre gostei de ver sobre livros, de conhecer histórias. Eu já tinha lido um livro lá na minha adolescência, inclusive foi um livro de Paulo Coelho, que era da minha irmã. Eu peguei lá na estante dela e comecei a ver. Mas pronto, não li mais, não lia livros indicados para vestibular, não lia livros indicados na escola, quando a gente estudava lá no ensino fundamental e médio. Então a minha vida literária até os 30 anos foi praticamente nula. E o que fez eu querer começar a ler foi justamente tirar da minha cabeça esses problemas do dia a dia e encontrar nos livros um refúgio. E graças a Deus e aos livros eu encontrei, e já está com 4 anos que eu tenho esse hábito literário e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Então, assim, dá sim para você encontrar um tempinho no seu dia e começar a ler. E eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas que funcionaram comigo e eu tenho certeza que vão funcionar com você também. Então, como eu falei, eu tinha minha cabeça a mil, né? E eu sempre gostei de ver e ouvir falar sobre livros, sempre achei muito bonito quando eu via alguém lendo, sempre achei muito bonito quem lê desde a infância, só que eu não tive esse incentivo dentro de casa, né? Para não dizer que não tinha livros lá pela minha casa, tinha através da minha irmã. Inclusive, os primeiros livros que eu li foram dela, mas não tinha esse hábito literário. Minha rotina, como eu já falei para vocês, é uma rotina de uma pessoa adulta comum, tem os seus problemas diários, não tenho filhos, mas isso não quer dizer também que eu ia ter tempo sobrando para ler. Mas acredite, tem sim como criar um bom hábito literário e os benefícios que ele me trouxe foram enormes. Primeiro, o controle da ansiedade, e não é só porque a gente estava passando pela pandemia, mas até hoje ele me ajuda e muito nessa questão da ansiedade. É a minha verdadeira terapia, na verdade. E se falar também que eu tive uma visão melhor de mundo, eu adquiri mais experiências, mais repertório, como no último vídeo que eu postei, a gente falando sobre a leitura, a importância da leitura para criar um bom repertório, para você fazer uma boa redação. Além dessas coisas, também você melhora o seu vocabulário, mas a principal delas, duas principais, né, na verdade, é o controle da sua ansiedade e você conhecer o mundo, você conhecer outros contextos históricos, você aprende a ter mais empatia por determinadas situações e pessoas. Então, assim, os benefícios que a leitura traz para a nossa vida são enormes. Eu não vejo um ponto negativo, só tenho aqui, eu poderia listar 300, 400 para vocês, mas ia tomar muito tempo. Então, vamos direto às dicas de como você vai adquirir um bom hábito literário para você já colocar em prática hoje. Eu sei que a rotina na teoria, é tudo muito bonito, né? A gente faz lá a agenda, coloca de 7 horas a 8 horas isso, de 8 a 9 isso, e na prática nós adultos sabemos que é bem diferente, né? A gente tem que acordar, quem mora numa cidade grande tem que acordar ainda mais cedo para pegar um ônibus
para ir trabalhar, passa o dia no trabalho, quando chega de noite em casa tem que ter outros afazeres, ou estudos, ou os afazeres da casa, cuidar do menino, fazer isso, fazer aquilo, e acaba que 24 horas realmente é um tempo muito curto. Porque ainda tem o horário de descanso, né? Ainda tem outras coisas que a gente vai fazer e acha que a leitura é um hobby muito de luxo, que só quem pode ter é quem tem tempo sobrando. E quando eu comecei a minha rotina literária lá na pandemia, eu não tive lockdown, não. Eu trabalhava também, mesmo que interno, seguia meu horário de expediente normal, meus estudos seguiram normais, porque eu sempre estudei em casa. Então, o tempo para mim, na pandemia e agora, fora da pandemia, foi igual, não mudou nada. Então, como foi que eu consegui criar esse hábito literário, roubando esses minutinhos preciosos durante um dia inteiro, entrando pela noite, de uma rotina agitada de uma pessoa adulta que tem que trabalhar e estudar se quiser vencer na vida, assim como você. Gente, não é difícil e não é impossível. Eu vou trazer umas dicas aqui que funcionaram comigo, dicas que eu coloquei em prática, que dá para vocês encaixarem no seu dia a dia e que vai surtir um bom efeito. Então, vamos lá, as dicas. A primeira coisa, gente, a gente não sabe qual é o nosso estilo, nosso gênero literário logo assim de cara. Você que, por exemplo, nunca leu, ou que já faz muito tempo que leu, ainda tem alguma bagagenzinha de algum gênero que você gosta. Mas a pessoa que, né, nunca leu, no meu caso, né, eu não sabia qual era o meu gênero preferido. Se era romance, se era terror, se era suspense, se era livros contemporâneos, livros clássicos. Isso aí eu fui aprendendo com o tempo, de acordo com as minhas experiências de leitura. Então, a minha sugestão que eu dou para vocês e que eu apliquei quando eu comecei a ler foi tipo assim: eu gosto de filme de comédia. Gosto de filmes, comédias românticas, gosto de filmes que se passam em outra época, tipo romances de época, como Orgulho e Preconceito, os Bridgertons, por exemplo. Então, eu fui procurando livros que são parecidos com os estilos de filmes que eu gostava de assistir. Então, é mais ou menos isso, gente. Se você gosta de um estilo de filme tal, vá começar procurando livros que se pareçam com esse estilo de filme que você gosta. Inclusive, gente, diga aí nos comentários o que é que vocês acham de eu fazer um vídeo onde eu coloco: se você gosta de filme tal, leia livro tal. Se você gosta de filme tal, leia livro tal, tá entendendo? Posso fazer um vídeo sobre isso, o que é que vocês acham? Então já coloca aí nos comentários a sua opinião. Outra dica, que é a mais importante, é criar rotina, né? É você escolher ali um momento que você acha que vai ser o mais adequado para você começar a ler. Aí você vai me dizer: ah, mulher, Sonara, eu não sei, porque de manhã eu tô cheia, de tarde eu sou cheia de coisa, de noite eu também sou cheia de coisa. No meu tempo, né, quando eu comecei a ler, eu acordava mais cedo. Eu moro numa cidade pequena, então eu não gasto muito tempo de locomoção de casa para o trabalho. Mas se você gasta, você já pode incluir a leitura nesse horário aí, entre a sua casa e o seu trabalho. Se você for de ônibus e tal, você já vai lendo no ônibus. Então, ao invés de você estar ali mexendo no celular, descarregando seu celular, ou escutando as conversas bobinhas que às vezes tem dos outros passageiros e tal, coloca um fonezinho de ouvido, coloca a musiquinha e já começa a abrir seu livro ali mesmo e comece a ler. Aí, no meu caso, como eu não tenho esse trabalho, né, esse percurso, o trabalho para casa muito longo, é a pé mesmo. Eu acordava mais cedo, tomava meu café e lia algumas paginazinhas até chegar a hora de ir trabalhar. Outro horário também que eu escolhia para mim era no horário de almoço, mas geralmente o horário de almoço eu ocupava com estudos. Então eu meio que cancelei esses estudos na hora do almoço e passei a ler antes de dormir. Então, antes de dormir, desligava a televisão mais cedo, abria meu livro e começava a ler ali uns 30 minutos, 40 minutos, e começou a funcionar. E hoje é o meu horário principal de leitura, é antes de dormir. Pronto, estabelecemos o melhor horário para você incluir a sua leitura, para você que trabalha, que pega ônibus, no ônibus, ou no seu horário de almoço, ou antes de dormir, em pequenos intervalos durante o dia. Então você já está aí maquinando em que horário acho que vai dar certo encaixar nesse horário aqui, ou naquele outro horário ali. Agora vamos fazer algumas metinhas, né? No meu caso, logo de início eu não criei metas de ler tantos minutos por dia, eu lia até onde eu podia, para não me atrasar para trabalhar, né? Mas depois eu comecei a criar metas de capítulos, né? Comecei a criar umas metas, tantos capítulos por dia. Então eu lia 2 capítulos antes de trabalhar,
lia 4 capítulos, dependendo do tamanho do capítulo antes de dormir. Então você também pode criar metas de minutos, tantos minutos por dia, pode criar metas de tantos capítulos por dia, pode criar metas também de tantas páginas por dia. Tantas páginas por dia às vezes enrola muito, porque, por exemplo, se eu estipular para ler 50 páginas, 30 páginas, 20 páginas, às vezes as 20 páginas já no meio de um capítulo, né? Então é melhor você ou por minutos ou por capítulos. E você vai fazendo isso, metinhas pequenas, um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, 20 minutos, 30 minutos. Metas alcançáveis que você vai cumprir de forma confortável, sem estresse, sem atrapalhar suas outras atividades, só mesmo para você ir se adaptando, pegando o gosto pela leitura, vendo que realmente aquilo ali vai dar certo e tenha calma porque vai. E, gente, todo livro, o início a gente às vezes não se prende muito. São raros os livros que a gente se prende nos primeiros capítulos. Às vezes a virada de chave vai ser a partir de 30% da leitura. Então tenha paciência, vá devagarzinho mesmo e você vai ver que o livro vai lhe pegar. Mas o mais importante de você começar é você manter, né? Manter o hábito é o que a gente acha mais difícil. Eu, por exemplo, né, comecei a caminhar, caminhei 30 dias, mas aí eu não consegui manter esse hábito. Vou recomeçar agora essa semana. Então, o manter é que é difícil, mas hoje, com as dicas que eu vou lhe dar, você vai conseguir manter seu hábito literário, assim como eu consegui manter meu hábito literário. Estou aqui, o quê? Depois de 30 anos de idade, eu consegui criar um hábito literário saudável e prazeroso, lendo todos os dias, à medida do possível, quando eu posso, sem me pressionar, sem me cobrar. Mas é aquela coisa que no dia que eu não leio, eu sinto falta. Então, a dica que eu vou lhe dar, as dicas, né, para você manter o seu hábito literário, é você fazer parte de um clube de leitura. Eu faço parte de um clube de leitura, que é o Leia Mulheres, aqui da minha cidade, mas eu confesso para vocês que ultimamente eu estou um pouco falha em não ler o que elas estão lendo no momento. Outra forma que você pode fazer que ocupe menos o seu tempo, né, e menos a sua dedicação, porque um clube de leitura você tem que participar de reuniões e tal, é você entrar em contato com esse universo literário, é você seguir páginas de pessoas que falem de livros, principalmente os livros que você está lendo, você procurar resenhas, você procurar indicações de livros que seguem aquele gênero que você está lendo e que está gostando, é você acompanhar canais aqui no YouTube onde fala sobre livros. Eu acho que foi um dos principais apoios que eu tive em manter o hábito literário foi aqui no YouTube, onde eu comecei a me inscrever em canais que falam de literatura, que falam de livros. Eu comecei a ficar interessada por aquele livro que estavam falando, por aquele escritor que estavam falando. Comecei a querer e botava lá na minha listinha lá da Amazon. Então acompanhei muitos canais que tinham aqui no YouTube que estavam falando do livro que eu estava lendo e através desse vídeo eu já ia para outro vídeo que falava um pouco mais do gênero que eu estava lendo e um vídeo puxa outro, leva a outro, né? E essa foi digamos assim, um ponto importante que fez eu seguir com o meu hábito literário. Tipo, eu estava atrás de um livro para ler logo no início, né? Quando eu comecei o meu hábito literário, eu via muito canal com livros mais contemporâneos, esses livros que fizeram muito sucesso lá pelo TikTok, né? Colleen Hoover, todos esses romancezinhos contemporâneos, os Bridgertons, né? Então eu li muito Colleen Hoover logo no meu início, esses livrozinhos que estavam bombando por lá, li muito. Então aí eu fui um atrás do outro, lendo, vendo resenhas a respeito deles, aí eu comecei e aí é aos poucos, tá, gente? Quando a gente começa a ler, a dica que eu dei para vocês, de vocês começarem a ler livros que tenham a ver com os filmes que vocês gostam, é um pontapé inicial. Mas depois, com o tempo, com a experiência que você está adquirindo, você vai automaticamente, sem nem perceber, mudando o seu gênero literário, o seu gosto literário. Por exemplo, hoje eu não leio mais Colleen Hoover, inclusive estou pensando em fazer um vídeo falando para vocês o porquê que eu não leio mais Colleen Hoover. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, que aí a gente produz esse vídeo aqui para vocês. Então, meu gênero literário era o livro farofa, que a gente costuma chamar. E com o tempo, eu vendo esses canais no YouTube, pessoas como
a Tatiana Feltrin, a do Ler Antes de Morrer e outros canais falando de clássicos, dos livros que marcaram a vida delas. E eu comecei a me interessar e comecei a comprar e comecei a ler. E aí hoje eu sei qual o meu gênero favorito, que é romances clássicos. Já me encontrei no meu gênero, já não perco mais tanto tempo lendo livros que eu sei que eu não vou gostar só porque está na modinha. Então eu já me encontrei no meu gênero e hoje eu sei me guiar sozinha, sem precisar de dicas nenhumas. Hoje eu mesmo já sei o que eu quero ler, vou lá, coloco na minha lista e às vezes é que eu venho aqui no YouTube para ver resenha dele, para ver uma opinião e tal, mas tipo assim, para formar o meu gênero literário, já não preciso mais, porque graças a Deus eu já me encontrei e a mesma coisa vai acontecer com você também. À medida que você for avançando no seu hábito literário, você vai descobrindo o que é que você gosta mais, qual o estilo de escrita que você gosta mais, o gênero que você gosta mais, e a partir daí você vai se guiar por suas próprias vontades. Claro que eles não influenciam, influenciam e não influenciam, né? Porque querendo ou não, eles falam muito bem de um livro, a gente acaba ali, quer comprar, ler, às vezes gosta, às vezes não gosta, mas tudo é experiência, tudo vai servir para que você crie o seu hábito literário. Então, é super válido, sim, vocês acompanharem outros criadores de conteúdos literários para você ficar nessa bolha da literatura e se aprofundar ainda mais e ter mais interesse em ler. Outra coisa também, gente, é não ter medo de abandonar a leitura. Se a leitura não está fluindo, você diga, rapaz, eu não estou gostando do livro. Não é porque eu estou com preguiça. Estou com vontade de ler. A história não está me prendendo. Pause, guarda esse livro, parta para outro, vá ler outra coisa. Não vá ficar presa nesse livro que você não está gostando, porque isso vai lhe deixar frustrada, vai lhe deixar cansada. Você vai pegar e vai findar não gostando mais de ler. Quando na verdade o problema não está em você, né? Tá naquele livro, não está funcionando para você naquele momento. Então você deixa ele de lado um pouquinho, pega outro livro, vai ler. Eu já fiz isso com 3 livros, eu já deixei, não estava fluindo muito bem para mim. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, eu pausei, depois eu voltei e fluiu super bem. 1984 também, não estava fluindo muito bem, pausei, voltei e amei. E é assim, não tem problema. Outra coisa também, falar em pausas, são as famosas ressacas literárias, né? Que muitos acham que não pode ficar um dia sem ler. Gente, eu sou leitora e, como eu falei para vocês, já faz 4 anos que eu estou nesse hábito literário, mas eu não leio todos os dias. Eu leio todos os dias, praticamente de segunda a sexta, mas quando chega sábado e domingo, me dá aquela preguicinha de ler, eu prefiro ir assistir televisão e série e tal. E eu já passei, sim, um mês sem ler, que foi um mês que eu tive, eu acho que a minha única ressaca literária foi logo depois de um concurso que eu fiz. Eu fiquei muito cansada mentalmente, fiquei um pouco frustrada também, então me eu mergulhei nas séries e não quis mais saber dos livros, não porque eu não queria saber dos livros, me corrigindo, mas porque não estava fluindo, eu estava com preguiça de ler. Aí eu fui descobrir que eu não estava com preguiça, eu estava de ressaca literária. E isso é tudo é muito normal, gente. Tem livros que realmente, quando a gente termina de ler, às vezes a gente fica com a ressaquinha, às vezes né, é uma coisa que está passando pela nossa vida e a gente também não fica com muita vontade de ler. Isso aí é super normal, mas tente voltar o quanto antes. É isso que eu aí volta a ver vídeos aí na internet de dicas de livros que estão em alta, que podem despertar o seu interesse, e você volta a ler e, gente, segue o hábito tranquilamente depois que a ressaca passa, viu? Não, o que você plantou em você para criar o hábito não vai se perder você deixando de ler uma semana, 2 semanas, um mês, não se perde. Então, a ressaca literária é super normal na vida do leitor. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma dica para dar para vocês em criar e manter o hábito literário, né? É muito difícil, eu confesso, a gente criar um hábito literário em meio à rotina da vida adulta. Mas é como eu falei para você, separe 30 minutos para você ler no dia. Comece hoje mesmo a ler. Vamos fazer esse acordo? Comece hoje mesmo a ler. Quando eu comecei a ler,
não tinha livros, não tinha um livro a não ser livros de concurso, dos concursos que eu prestava, livros de direito. Então eu fui lá na casa da minha mãe, peguei uns livros que era da minha irmã, trouxe A Menina que Roubava Livros, Orgulho e Preconceito, que ela me emprestou, trouxe O Morro dos Ventos Uivantes e comecei a ler. Li livros cristãos também no início, alguns livros de autoajuda, como O Milagre da Manhã, que foi maravilhoso na época. Então eu comecei a ler esses livros emprestados. Então uma dica também que eu dou para você é visitar a biblioteca da sua cidade ou comprar em sebos, porque a gente sabe que livros são um pouquinho caros e a gente tem outros gastos mais importantes para fazer, né? Nem sempre sobra dinheiro para a gente comprar livros. Eu, por exemplo, só compro quando eles estão em promoção. Mas tem os sebos. Se na sua cidade tem um sebo, na minha cidade não tem sebo, infelizmente, mas se na sua tem, visite, vai garimpando lá, começa a ver os livros que você gosta e comprando num preço mais barato e incluindo, ou peça emprestada a um amigo, só não fique sem ler. Comece hoje mesmo com o que você tem em casa. Se você não tem, já procure com um amigo, peça emprestado e comece a ler. Então, eu comecei a ler com esses livros da minha irmã. Depois, eu comecei a comprar meus próprios livros. Os primeiros livros que eu comprei foram As Crônicas de Nárnia e O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Foram os primeiros livros que eu comprei. Depois, eu peguei emprestado os Diane de Green Gables, da minha outra irmã. E assim eu fui começando a ler devagarzinho, sabe? Depois que eu comecei a economizar mais dinheiro para comprar os meus próprios livros. E foi aqueles livros que eu falei para vocês, aqueles romances que estavam bombando na época lá pelo TikTok, como Colleen Hoover, Taylor Jenkins Reid, que eu gosto muito dela, inclusive, e outros livros que estavam em alta na época. Aí depois comecei a comprar os meus livros preferidos da vida, que são os romances de Jane Austen, livros clássicos. E fui comprando aos pouquinhos, gente. São 4 anos, né? Então, aos poucos, a gente vai montando a nossa bibliotecazinha, lendo os nossos livrinhos. Outra dica que eu dou para vocês, para manter o hábito literário de vocês ativo e despertar o interesse de vocês em ler o livro físico, ou ocupar esse tempo livre que você possa ter durante o dia, no percurso do trabalho, casa, trabalho, é audiobook. Eu fiquei fã de Harry Potter também. Depois dos 30 anos, comecei a assistir os filmes, me apaixonei, passei para os audiobooks que eu achei de graça lá no Spotify. Inclusive lá é cheio de audiobook disponível de graça. Se você não tem nenhum livro ainda, vá lá, pesquise um livro qualquer que você esteja aí com interesse de ler e vai aparecer os audiobooks disponíveis de graça. Você pode começar a ler através do audiobook, escutando. Olha como é interessante. Já se isola do mundo e fica ali escutando o seu audiobook. E eu li até o audiobook 5 de Harry Potter, que é Harry Potter e A Ordem da Fênix. Mas eu perdi o audiobook lá no Spotify. E esse ano eu ganhei o meu box de Harry Potter, que eu vou começar a ler também esse ano. Vou recomeçar, né? Eu escutei o audiobook de A Pedra Filosofal, O Prisioneiro de Azkaban e tudo mais. Eu quero ler o livro físico. E eu vou começar esse ano também a ler Harry Potter. E para você ver, quando você cria o hábito literário, tudo para você serve de inspiração para você conhecer um escritor ou uma obra. Estava assistindo Outlander, aí no episódio em que Claire viaja de volta, né, para Jamie nas pedras. Aí naquele episódio a Brianna e o Roger vão comemorar o Natal, típico americano, e ela começa a ler uma canção de Natal de Charles Dickens. Então ali eu já fui pesquisar uma canção de Natal de Charles Dickens, já comprei, já fui ler. Foi a minha leitura do Natal de 2022, eu acho, 2023, não lembro. Aí eu tive o meu primeiro contato com Charles Dickens, fui pesquisar mais sobre ele no YouTube para você ver como é que funciona. Fui pesquisar mais sobre ele no YouTube e vi várias resenhas dos livros incríveis dele, como David Copperfield, Oliver Twist, Grandes Esperanças. Então decidi comprar David Copperfield. Li ano passado, em 2024, e foi o meu livro preferido, a minha leitura preferida de 2024 e uma das melhores da vida. Inclusive, tem vídeo sobre essa resenha que eu falo sobre ele aqui.
E através desse livro eu já comprei grandes esperanças para mim ler, e uma coisa vai levando a outra, você vai criando gosto, você vai criando vontade de ler mais sobre aquele escritor, mais sobre aquele gênero. Comecei a me interessar mais por livros clássicos e ver outros autores da mesma época do Charles Dickens, por exemplo, que era a era vitoriana, já comecei a fazer pesquisas. E é isso a magia do hábito literário, gente. Um livro leva a outro, um vídeo do YouTube que você tá ali para pegar inspiração para um livro já vai lhe levar para outro. Talvez você tenha chegado aqui através de algum outro vídeo do YouTube, ou esse meu vídeo vai lhe levar para outro vídeo, e assim você vai criando gosto e prazer em ler. Outra coisa, gente, quantidade não faz da pessoa um leitor plus premium, não faz. Se você só puder ler um livro por mês, você é leitor. Se você não puder ler nem um livro por mês, só metade, ai, comecei esse livro, não deu tempo de terminar no mês, até porque não tem tempo, né? Você abre um livro e termina quando você puder. A verdade é essa. Não tem isso de você ler tantos livros por mês, ou você abrir um livro e ter que concluir esse mês. Para você que está criando esse hábito agora, não precisa você se pegar a pegar esses detalhes. Aquele momento que você está lendo, leia com prazer, de forma saudável, sem pressa, saboreando a história, se interessando pelos personagens. É você pegar um livro e ler sem pressa. Às vezes eu leio um livro com pressa porque eu quero já pegar outro livro e começar a ler, mas para você que está criando esse hábito agora, não tem para que pressa nenhuma. Tempo e quantidade não tem importância. O importante é você ler e gostar do que você está lendo e se sentir bem com isso. E agora, gente, eu vou trazer uma dica para vocês de livros que foram livros que eu comecei, que eu li lá no meu início do meu hábito literário. Como eu disse para vocês, eu li muito Cullen Hoover, mas não leio mais, então por isso que eu não vou indicar aqui para vocês. Mas eu vou indicar uma escritora contemporânea que eu li e que eu gosto muito dela, que é a Taylor Jenkins Reid, com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, li Daisy Jones e The Six, li Malibu Renasce. Mas esse aqui, para você que está começando a ler, eu acho que você vai ficar presa na história. Preso na história. Porque ela é bem envolvente, a escrita dela é maravilhosa, ela escreve de uma forma que parece que tudo isso realmente aconteceu, coloca trechos de jornais, porque a Evelyn Hugo era uma grande artista do cinema dos anos 50, uma grande estrela de Hollywood. Então é um livro que prende a gente e é uma leitura bem leve, bem gostosa de ler. Eu recomendo muito para você que quer começar a criar um hábito literário e não sabe por onde começar. Esses romances contemporâneos são bem interessantes. Outro livro que eu li logo no início do meu hábito literário, graças ao contato que eu tive com outros criadores de conteúdo literário através do Instagram, dicas aqui pelo YouTube, foi Um Lugar Bem Longe Daqui, que inclusive também tem a adaptação dele, que é maravilhosa. Esse livro eu gostei muito dele e me deixa nostálgica, me faz voltar para 2020, onde eu comecei a ler e tinha todo aquele cuidado, aquele prazer em ler. Eu comecei, não tinha fé que eu estava lendo, sabe? Eu li em qualquer lugar onde eu chegava, eu levava meu livro, inclusive até hoje, para onde eu vou, eu levo um livro, seja para uma fila de alguma coisa que eu vou fazer, um exame, sei lá, levo o livro, uma viagem que eu vou dentro do carro, já boto ali meus fones de ouvido, já coloco para ler. Então são pequenos momentos durante o dia que eu tiro para me refugiar nos livros. E Um Lugar Bem Longe daqui foi logo no auge da pandemia e eu me apeguei muito à criança desse livro, a protagonista. É um livro maravilhoso. Ele traz um suspense, um mistério. Então esses livros que trazem suspense, mistério, prendem a gente e a gente só quer parar quando resolver, né? É desses livros que vai ser impossível largar. Várias vezes eu falhei na minha rotina de estudos por conta que eu fiquei presa em livros que traziam esse suspense, e esse foi um deles. Esse livro, se esse daqui me traz uma lembrança nostálgica, esse aqui traz muito mais. Esse aqui foi uma inspiração que eu tive numa menina lá no Instagram também. Felizmente, o Instagram dela hoje está praticamente inativo, ela nunca mais postou nada e as fotos que ela postava eram fotos bem bonitas.
Ela mora no interior do Rio Grande do Sul e as paisagens eram muito bonitas. Ai, eu me apaixonei pelo Instagram dela, então tudo que ela indicava eu ia lá e salvava para me ler depois. E eu lembro que na época ela falou muito sobre esse livro aqui, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Esse livro, gente, ele saiu pela Dark Side. Olha que lindo. Ele fala sobre duas crianças que viviam praticamente abandonadas pela mãe e a personagem principal ela tem uma deficiência no pé e a mãe destratava ela e no dia que tiveram que evacuar Londres, as crianças irem para o interior, ela fugiu com o irmão e foi para o interior e lá ela encontra uma mulher que no início não queria cuidar deles, mas também estava precisando de ter esse amor. Ela tinha sofrido uma perda e nas crianças ela encontrou um motivo para seguir em frente. Sabe, foi um encontro de almas que precisavam ser encontradas. Como ele tem esse pano de fundo que é a Segunda Guerra Mundial, eu já tinha lido A Menina que Roubava Livros, eu descobri através da leitura desses dois livros que eu me interessava muito por livros que tinham essa temática se passando na guerra e é uma das minhas temáticas favoritas de ler. Eu acho que eu já devo ter lido uns 10 livros que se passam na guerra. Tem uns que têm uma narrativa mais suave, outros já são mais pesados, tive que pausar várias vezes, mas concluí todos eles. E foi um dos gêneros que eu descobri e que eu passei a ler através desse livro aqui. E eu tenho um apego emocional muito grande a esse livro. Então, através desse livro eu mostrei para você algumas das dicas que eu já tinha dado aqui, né? De você procurar seguir pessoas que falam sobre livros e através daí você vai se inspirar para ler aqueles livros que elas citam. Através do livro que elas citam, você vai ver o seu gosto literário e expandir esse gosto para outros livros e tal. É uma coisa levando a outra, gente, no mundo literário. É maravilhoso. Esse livro, esses dois queridos aqui, Orgulho e Preconceito, como eu falei para vocês, eu peguei emprestado da minha irmã outra edição. Essa daqui foi a minha edição que eu comprei, meu primeiro livro da coleção da Martin Claret. Comprei esse livro e eu comprava um ou dois por ano, porque eles são um pouquinho caros, então quando eles entravam em promoção era que eu comprava, até eu montar minha coleção todinha dos livros de Jane Austen, acho que levou mais de um ano. Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito da vida, da minha escritora favorita da vida, Jane Austen. Eu, através desses livros, Jane Austen e Irmãs Brontë, eu me encontrei no romance clássico, né? Romances de época, na literatura do século XIX, século XX. Eu sou apaixonada, é o meu gênero preferido de leitura hoje. Inclusive, eu estou com saudade de ler esse livro e eu quero fazer a releitura dele em breve, se Deus quiser. Todo ano eu faço uma releitura. No ano 2024 eu não tive tempo de reler Orgulho e Preconceito, fiquei arrasada. Mas esse ano eu vou reler. Se você quiser ler junto comigo, deixa aí nos comentários e a gente já começa essa leitura juntas. Ou juntos. Outro livro que eu li por conta do filme, eu me apaixonei por esse filme, é um dos meus filmes favoritos, que é A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que está na Netflix. Eu amo aquele filme. É um filme conforto, quando eu quero me aconchegar num filme, numa história bonita, sabe? Depois de um longo dia de trabalho, eu boto naquele filme, eu sou apaixonada por ele. É a mesma coisa que acontece com Orgulho e Preconceito e Harry Potter. Filmes com aconchego, filmes conforto. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata é do mesmo jeito. Esse livro, ele é em formas de cartas, né? É um filme epistolar, um filme não, um livro epistolar. E ele é um pouco diferente do filme. Aliás, o filme é um pouco diferente do livro. Eu chego e estranhei quando eu estava lendo e eu separei as duas obras. O filme é o filme e é perfeito do jeito que ele é, e o livro é o livro e ele é perfeito do jeito que ele é. Eu amei esse livro, ele também tem esse pano de fundo que se passa na Segunda Guerra Mundial, então é mais um livro de um gênero literário que eu gosto, que traz essa temática de guerra. É um livro que eu li, tive interesse de ler através de um filme que eu assisti, que faz parte daquela primeira dica que eu dei para vocês, de procurar livros relacionados aos filmes que vocês gostam de assistir. Então, esse livro é maravilhoso, gente. E você chora com ele, viu? É emocionante demais e é assim, a humanidade, o lado bom da humanidade que a gente às vezes perde a esperança de ver nas pessoas, a gente vê aqui nesse livro e no filme no papel de Elizabeth. É perfeito esse livro, maravilhoso.
Outro livro, esse já que já é mais recente, já é mais em alta, tanto no TikTok, Instagram, YouTube, em qualquer canto, que é esses livros de ficção de cura, que chamam. Esses livrozinhos coreanos, eu sei que o dorama está em alta, eu nunca assisti um filme de dorama ou série, mas esses livros, eu estou viciadinha nesses livros. Já li Amêndoas, já li esse aqui, bem-vindos à Livraria Ryunan Dong. E tenho mais dois aqui para me ler esse ano e outros que já estão na minha wishlist. Eu tô dizendo, você, estou viciada. Desses romances contemporâneos, eu estou viciada nessas ficções de cura. E por que ficções de cura? Porque elas se passam em ambientes aconchegantes, como em cafeterias, livrarias, trazem histórias de superação, histórias de recomeços. São livros que deixam o coração quentinho. Então, esse livro, para você que está começando a criar seu hábito literário, pode ser uma boa escolha, porque eles são maravilhosos. Tem muita gente falando deles, se você quiser inspiração para outras leituras futuras. Então, esse livro aqui é maravilhoso, eu super recomendo. Gente, maravilhoso. Eu amei esse livro. A vontade que eu tenho é de abrir uma cafeteria com a livraria depois de ler esse livro. É um sonho meu, um dia, quem sabe. E um livro nacional da nossa literatura contemporânea, que eu sei que os nossos clássicos são difíceis de ler. Machado de Assis, que é o meu escritor favorito da vida, eu vim começar a ler ele já de 2, 3 anos para cá. Inclusive, li Dom Casmurro no início da minha rotina literária, lá em 2020, e quero fazer uma releitura dele esse ano. Se você já leu Dom Casmurro e pretende reler, ou se você nunca leu Dom Casmurro e quer ler também, vamos ler juntos. Então, para você que quer ler um romance nacional de uma escritora que tem conquistado o meu coração e é uma das escritoras mais em evidência no momento na nossa literatura nacional, é a Carla Madeira. Com Véspera, inclusive, vai sair a adaptação dele com Bruna Marquezine e tal. É um livro extremamente forte, confesso, talvez não seja nem uma boa indicação indicar para vocês. Mas se vocês querem ler um livro forte, potente, que desperte todos os seus sentimentos, raiva, tristeza, alegria, enfim, esse livro vai fazer isso aqui muito bem. Inclusive, o final dele, gente, é de explodir cabeças. Até hoje eu não sei definir o que é que eu achei do final desse livro. Se eu faria a mesma coisa, se eu não faria, enfim. Eu tô louca para ver a adaptação desse livro, porque vocês vão ver a potência que é esse livro. Tem Tudo é Rio, tem A Natureza da Mordida, mas como vai sair a adaptação desse livro em breve, talvez isso incentive vocês a querer ler para quando sair a adaptação vocês estarem bem afiados com a leitura. Gente, é como eu falei para vocês, eu trouxe minhas dicas aqui para vocês do que funcionou para mim, mas outras, à medida que vocês forem avançando no hábito de vocês, vocês vão ver o que é melhor para vocês, o que é melhor para o seu dia a dia, diante da sua rotina, que é diferente da minha. Então vocês vão encaixando, vão remodelando, vão fazendo alguns ajustes até vocês chegarem a um ponto de manter um hábito literário saudável, prazeroso, constante e que lhe tragam benefícios, né? Que lhe melhore a sua ansiedade, melhore a sua escrita em termos técnicos, melhore a sua escrita, seu repertório para uma futura redação, a sua experiência de mundo mesmo sem sair de casa, porque a gente aprende muito, porque principalmente nesses romances contemporâneos, nesses clássicos também, eles colocam muito contextos históricos, nos colocam mesmo naquela época o que estava rolando, eventos sociais, culturais, econômicos. A gente aprende muito com essas leituras, não é só um romancezinho, sabe? A gente vai aprendendo costumes. A gente lendo Jane Austen, a gente aprende muito sobre os costumes da época, sobre o que, que eles comiam, o que, que eles ouviam. Por isso que eu amo livros clássicos, gente. É uma viagem no tempo sem atravessar pedra nenhuma. É perfeito, perfeito. Eu amo. E sério, eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer para mim, para o meu bem, para a minha pessoa. Às vezes a gente faz escolhas que envolvem outras pessoas, mas essa é uma escolha extremamente particular sua, de você escolher abrir um livro e se aventurar na literatura. Só tem benefícios. O único arrependimento que eu tenho é de não ter começado isso antes, de não ter começado a ler já na minha adolescência, que eu teria tido já uma bagagem enorme de livros, mas nunca é tarde para começar a ler,
Nunca é tarde para você criar o hábito, como eu falei para vocês, eu vim criar meu hábito já agora depois dos 30 anos de idade. Então, ainda tenho muito tempo de sobra para ler todos esses livros que estão na minha wishlist. São enormes e todo dia colocando mais, porque eu continuo vendo dicas aqui na internet, continuo acompanhando canais no YouTube que falam sobre livros e colocando na minha lista os livros que elas indicam, que vêm de encontro com o meu gosto literário, o meu gênero preferido e tal. E como eu faço letras em inglês, eu gosto muito de literatura inglesa. Gosto muito de romance clássico, então isso já vai servindo também para a minha bagagem na faculdade, já vai servindo para repertório literário para as minhas redações dos concursos que eu irei fazer futuramente. Então, na leitura, eu só vi benefícios. Foi a melhor decisão que eu fiz para mim. Agora, foi criar esse hábito literário. E se eu criei na minha rotina agitada, você também vai conseguir criar um hábito saudável e maravilhoso com essas dicas que a gente trouxe aqui. Comece. Dê o pontapé inicial, abra a primeira página e comece a ler, e você vai ver que você não vai conseguir parar. Muitos achavam que era só uma modinha. Muitos achavam que eu ia começar a ler, depois eu ia parar, que seria só uma fase, mas, gente, dessa fase, graças a Deus, ela não passou e eu não vou deixar que ela passe, porque se tem uma coisa que eu prezo muito é o meu hábito literário e manter ele constante, ativo, mesmo diante da minha rotina agitada, quando eu estou com um concurso aí em vias de fazer, eu separo nem que seja 30 minutos no dia para me ler. E nos dias que eu tenho mais tempo livre, eu leio até dar certo. Tem dias aí que eu vou dormir de 2 horas da manhã, quando é virada de sábado para domingo. Maravilhoso, gente. É perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir criar um hábito literário e vão conseguir manter esse hábito literário constante e uma rotina saudável e prazerosa para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, já comenta aí o que é que você achou. Curta, compartilhe com um amigo que também quer criar o hábito literário e se inscreva no meu canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E claro, né, gente, vamos conversar mais sobre livros aqui, tomando aquele cafezinho.